E dando continuidade, nós estávamos vendo um pouco do software, né, lá do que a gente trabalha do HPLC, e aí a gente pode ter tanto análises qualitativas, que o objetivo é apenas identificar e caracterizar a amostra do ponto de vista qualitativo, e análise quantitativa, que é o que a gente vai focar na aula de hoje, que o objetivo é quantificar cada substância do nosso interesse presente na nossa amostra. Então, os métodos cromatográficos, a gente utiliza o tempo de retenção para identificar um composto, comparando com padrões. Então, por exemplo, eu quero identificar uma substância, confirmar a identidade dela, eu vou injetar a minha amostra, onde eu vou ter minha substância, e eu vou pegar uma substância padrão, uma substância química de referência que a gente compra, a gente vai injetar e verificar se ambas se têm o mesmo tempo de retenção. Então, o tempo de retenção é o parâmetro que nós utilizamos para essa análise qualitativa. Tá? Então, obviamente, na análise quantitativa, que é o foco de hoje, a gente tem que, né, ter atenção em relação à amostragem, todo o preparo de amostra, e aí cada amostra vai ter etapas distintas, né, de preparo, até a análise cromatográfica, a integração, né, desses picos, onde a gente vai ver ali a resposta analítica, né, e os cálculos que a gente vai trabalhar. Então aqui eu estou mostrando para vocês um pouco do tanto de coisa que a gente fez para desenvolver um comprimido e um método, né? Então aqui a pasta da Maiara, olha só, teste de solução, solubilidade, as curvas, doseamento do comprimido, estudo de efeito de matriz, exatidão, né? O extrato, que é a nossa matéria-prima, o extrato, né, seco por spray dry, alguns testes que a gente fez o método, a repetibilidade, robustez, seletividade, né, o teste de solução, né? Enfim, a gente, né, trabalha muito para conseguir chegar aí em um produto e em um método. Bem, então falando do desenvolvimento, né, da metodologia que nós desenvolvemos para análise de comprimidos de Lippe-Alba, óbvio que primeiro a gente tem que pensar na nossa matéria-prima. E nesse caso, nossa matéria-prima é um extrato vegetal, tá? Um extrato dessa planta. E aí o nosso analito, né, que a gente quantifica a substância majoritária responsável pela atividade, é o acteosídeo, onde nós estamos vendo o quê? Esse pico aqui maior. E aqui, percebo que a gente tem esse valor é a área do pico. Então, essa área do pico é a resposta analítica. Então, quanto mais intensa essa área, maior é a concentração daquela substância naquela amostra. Então, enquanto na espectrofotometria a gente tinha a absorbância como sinal analítico, quanto maior a absorbância, mais concentrado, aqui na cromatografia é a área sobre a curva. Então, é essa área aqui que a gente utiliza para ter os nossos parâmetros quantitativos. Tá? Então, aqui é o extrato spray dry, que ele foi, né, previamente preparado como matéria-prima para a formulação dos nossos comprimidos. E aí, obviamente, a gente tem que ver o seguinte: por se tratar de uma formulação, eu tenho que verificar se os meus excipientes não vão interferir na minha análise. Então, a gente utilizou, por exemplo, bastante aerosil. Então, a gente fez a injeção do aerosil para ver se o aerosil não tinha nada aqui no tempo de retenção do acteosídeo. Né? Então, aqui o acteosídeo está aqui em torno de 20 minutos e a gente vê que não tem nenhum sinal aqui do diluente aerosil. Então, aerosil, a gente fez o teste de seletividade, ele não interfere nas nossas análises. E aí a gente fez um comprimido com tudo menos extrato, é como se fosse o branco. Então, a gente pegou todos os componentes da nossa formulação, só que não colocou extrato, para ver se não tinha algum outro componente da formulação, além do aerosil, que pudesse interferir no nosso sinal. E aí, quando a gente injetou o comprimido sem extrato, né, o que a gente viu? Que também não tem nada que interfira, né, no tempo de retenção que nos interessa. Então, nada aqui está absorvendo. Então, no caso do acteosídeo, né, o melhor comprimento de onda para a gente fazer a quantificação dele, que ele é mais sensível, é 325 nanômetros. Então, aqui em 325 nanômetros, eu não tenho nenhuma interferência. Então, aqui foi o teste de sensibilidade que foi feito em relação ao método. Bem, e aí a gente, né, uma vez que viu que não tinha nenhuma interferência, a gente partiu para fazer análise quantitativa. Então, a gente preparou uma curva de calibração com concentrações crescentes do acteosídeo. Então, aqui a gente pegou uma solução de 2,10 microgramas por ml do acteosídeo, da substância química de referência, injetamos e aí a gente teve essa área aqui,
de 72.456. Depois a gente pegou uma solução mais concentrada, que foi o segundo ponto de 6,30 microgramas por ml, e aí a gente teve uma área de 197.040. Né? Percebam que aqui, olha só, pela escala, aqui está em 4,5, aqui já está em 12,5. A gente, né, vocês podem achar que está a mesma área, mas não está, gente, é porque eu coloquei a figura nos tamanhos para ficar mais fácil, para ficar mais organizado os slides. Mas se a gente olhar aqui a escala, ó, a escala está em 12,5, a escala está em 4,5. Quando a gente vai para a terceira solução, né, um pouco mais concentrada, com 10,50 microgramas por ml, a gente olhar na escala aqui, ó, de 12,5 já foi para 22, essa altura desse pico, e a área também maior, tá? Aí a gente tem aqui essa outra solução, na concentração de 14,70 microgramas por ml, e a gente já tem uma área aqui um pouco acima de 30, né, e uma área maior. Percebam que a concentração está aumentando, a área também está aumentando. E a concentração mais alta da nossa curva, que foi de 18,90 microgramas por ml. E aí a gente tem essa área aqui de 615.128, tá? Então a gente pegou esses dados, plotou no Excel e a gente obteve, né, a equação da reta. Claro que aqui foi tudo mais de que triplicata. Teve concentrações aqui que ela injetou 7, 8 vezes, até a gente ter um baixo desvio padrão relativo. Eu só peguei para a gente exemplificar aqui para vocês, né, a construção passo a passo de uma curva de calibração. Então você injeta separadamente diferentes concentrações do analito e aí você injeta, o nosso caso aqui, o extrato, né, que a gente precisa primeiro quantificar no extrato, na nossa matéria-prima. Então a gente quer saber o quê? Qual é a concentração? Então a área aqui do extrato, né, do pico, deu 372.354. Então, o que a gente precisa definir? A gente tem a área, a gente precisa encontrar a concentração. E como é que a gente encontra a concentração? Construindo uma curva de calibração com esses pontos. Então, se eu fizer uma comparação, a área da minha amostra, está aqui 372.354, ela está mais próxima dessa área aqui de 327.057. Então, provavelmente, o meu extrato ele vai estar algo em torno aqui, mais próximo desse ponto, em torno de 10,5 microgramas por ml, talvez um pouco mais, né, porque a área deu um pouco maior. Mas ele vai estar algo em torno de 10,50 e 14,70, porque aqui já a área já é um pouco maior. Só para a gente ter a título de comparação. Então, a gente vai pegar o quê? Essas concentrações, tá vendo? Todas essas concentrações e colocar aqui no Excel as concentrações, tá? E as áreas. A gente seleciona isso daqui, vai ali inserir, tá? E aí a gente vem aqui gráfico de dispersão. E a gente vai pegar aqui esse primeiro gráfico de dispersão e aí ele vai gerar, né, aí uma equação sem muita informação. E aí a gente começa a editar aqui esse gráfico, colocar um título, colocar o eixo, quem é o eixo X, quem é o eixo Y. Lembrando, gente, que o eixo Y é sempre o sinal analítico, é a absorbância ou é a área sobre a curva. Nesse caso, a área sobre a curva. Se você fizer o contrário, dá tudo errado. E o eixo X é a concentração. Então, a gente sempre tem que lembrar aqui, ó, que o eixo Y é a área sobre a curva, é isso aqui que é o Y, e o eixo X, que é a concentração, tá? Então, isso aqui, a concentração, é o eixo X. Beleza. E aí a gente vem, clica com o botão direito em cima aqui de um pontinho desse, e aí ao clicar com o botão direito, a gente vem aqui, ó, adicionar linha de tendência, tá? Continuando aqui, adicionar linha de tendência. E aí, a gente seleciona aqui, ó, linear, né? No caso do tipo de equação que a gente está trabalhando. E seleciona essas duas, né? Que eu quero definir, exibir a equação do gráfico e exibir o valor do R quadrado. E aí a gente tem aqui, né? A equação, que é a informação mais importante, justamente com o seu R. E a gente viu que o R, né, ele tem que estar acima de 0,99. Então, com esse exemplo que eu peguei aleatoriamente alguns pontos da curva de Maillard, eu fiz aqui só para mostrar para vocês passo a passo, tá? Então, aqui é esse dado que a gente quer, tá? Então, a equação foi essa, y igual a 32.403x, né, menos
3.370,8. Então, isso aqui, lembrando, gente, isso aqui vai ser o quê? Isso aqui vai ser a área sob a curva. Minha concentração tá aqui, ó. E aí, o que a gente vai fazer? A gente pega o valor do extrato, né, da área, né, do acteosídeo no extrato e substitui a fórmula, tá? Então, no extrato, a área foi de 372.354. Substituindo aqui, aonde? No Y. Eu vejo muita gente pegar isso daqui e botar no X, tá errado, gente. Isso aqui vai entrar na fórmula no lugar do Y. Eu já vi muita gente errar colocando aqui no X. E aí, resolvendo, né, essa equação aqui de primeiro grau, tá? A gente tem uma concentração de 11,60 microgramas por ml, né? Vocês, como eu falei com vocês, ele estava muito próximo daquele ponto de 10,5, então só que um pouquinho a mais porque a área dele era um pouco maior. E aí dentro da IFA, né? Beleza. Mas eu não peguei o pó, né, do meu insumo farmacêutico, spray dry, e injetei diretamente no HPLC. Isso aí precisou realizar um preparo da amostra. Então, o estudo a gente tem que se atentar para esses cálculos. E esses cálculos, gente, vai variar de amostra para amostra. Então, nesse caso, nós utilizamos aqui 100 miligramas da IFA, do insumo, né, 100 miligramas do pó spray dry, e solubilizamos em 100 ml de solvente, da fase, né, no caso a gente usou a própria fase móvel. Então, o ideal é que, se solúvel, que você utilize a mesma fase móvel para não interferir na separação. E aí a gente faz uma regrinha de 3. Tá? Se 11,6 microgramas de acteosídeo está em 1 ml, eu vou ter X microgramas em 100 ml, para eu saber quanto eu tenho de acteosídeo naqueles 100 miligramas que a gente pesou. Então, a gente vai ter 116 microgramas de acteosídeo para cada 100 miligramas de IFA, que é a dose que a gente utiliza no comprimido, tá? Então, ou se a gente quiser expressar em miligramas, 0,116 miligramas. Então, aqui só para a gente ver as maneiras que a gente pode. E isso em percentual vai dar quanto? Vai dar 0,116% de acteosídeo ali na nossa matéria-prima, tá? A cada 100 miligramas de extrato. Então, a gente tem o quê? 0,116%. Beleza. E aí, a gente tem que fazer no comprimido também. Então, a gente viu ali na matéria-prima, que é o extrato, e agora no comprimido, aqui nossos comprimidos lindos de Lippia alba. E aí, quando a gente preparou a amostra, injetou, a gente teve essa área aqui, tá? E aí, substituindo naquela mesma equação, a gente vai ter um valor de 8,52 microgramas por ml. Beleza, mas eu triturei o comprimido e coloquei o pó lá dentro? Não, eu tenho que ver como é que essa amostra foi preparada. Então, aqui no preparo da amostra, a gente pegou 100 miligramas do pó do comprimido em 100 ml. Então, a gente preparou do mesmo jeito que a gente preparou a IFA. Pegou, triturou o comprimido e do comprimido a gente tirou 100 miligramas, de um comprimido de mais ou menos 500 miligramas. E aí, se a gente tem 8,52 microgramas em 1 ml, né, que é o que dá essa unidade, lembrando que a curva de calibração vai te dar uma resposta na mesma concentração que você construiu ela. Então, se eu construir minha curva em micrograma por ml, minha resposta vai ser micrograma por ml e eu que lute para converter essas unidades. É assim mesmo, tá? Então, se eu tenho 8,52 para 1, X vai estar em 100, né, que a gente utilizou aqui 100. Então, nós temos 85,2 microgramas de acteosídeo em 100 miligramas do pó, do comprimido. Só que aí o peso médio do nosso comprimido foi de 500 miligramas. E aí, quanto eu vou ter de acteosídeo no comprimido? É só multiplicar isso por 5, né? Então, aqui nós temos, né, 0,0852 miligramas de acteosídeo em 100, né, se a gente for colocar em miligrama, para um comprimido de 500 miligramas, a gente vai ter, né, 0,426 miligramas de acteosídeo por comprimido. Então, gente, a gente vai ter que se acostumar muito com essas conversões, sair de micrograma para miligrama, para grama, para ml, enfim, para microlitro. Então, vocês se acostumem, né, façam bastante exercício para se habituar a esses cálculos, tá? E aí, na próxima aula, eu vou falar um pouco para vocês, né, do doseamento de uma formulação com 3 princípios ativos, tá? Onde a gente tem ácido salicílico, paracetamol e cafeína.